O índice de evolução da produção industrial caiu 3,5 pontos e fechou com 40,9 pontos em dezembro. Esse é o pior resultado para o mês desde 2018, segundo a sondagem industrial divulgada pela CNI, Confederação Nacional da Indústria. Uma queda acentuada também foi percebida no emprego industrial. O índice de evolução do número de empregados ficou em 46,9 pontos em dezembro. Por estarem abaixo dos 50 pontos, ambos os indicadores mostram que houve queda tanto na produção quanto na quantidade de postos de trabalho no setor. Marcelo Azevedo, gerente de análise econômica da CNI, destaca que a retração nos marcadores nesta época é comum, mas a intensidade preocupa. Os dados tomados em conjunto reforçam essa diagnóstico que a gente vem acompanhando de há algum tempo de desaceleração da indústria. Mesmo os estoques que reduziram na passagem de novembro para dezembro, que também é comum para o período, aconteceu agora nesse ano, mas os estoques continuam acima do planejado pelas empresas. Isso reforça uma certa frustração dos empresários e uma desaceleração da demanda mais forte do que o previsto. O desempenho da utilização da capacidade instalada reforça a percepção do empresariado industrial de desaceleração do segmento. O índice recuou 4 pontos percentuais entre novembro e dezembro, chegando aos 66%, patamar mais baixo para o mês desde 2017. Os 3 principais problemas enfrentados pela indústria seguiram os mesmos no quarto trimestre de 2025: carga tributária, juros e falta de demanda. Esses 3 pontos lideraram o ranking de reclamações durante todos os trimestres do ano passado. Foi o uso dos estoques, apesar de acima do ideal, que minimizou o impacto no faturamento das companhias do setor. Segundo o levantamento, o índice de evolução de estoque efetivo em relação ao usual caiu 0,1 ponto, fechando o ano em 50,6 pontos. O resultado indica que ainda há excesso de estoques em relação ao planejado pelas empresas. Essa estratégia ajudou a trazer resultados financeiros positivos no último trimestre de 2025. O índice que mede a satisfação dos industriais com a situação financeira das empresas subiu de 48,9 pontos no terceiro trimestre do ano passado para 50,1 pontos no quarto trimestre. Com isso, os empresários passaram de insatisfeitos a neutros em relação ao caixa dos negócios. Do mesmo modo, o índice de satisfação com o lucro operacional subiu 0,9 ponto no quarto trimestre, chegando aos 44,5 pontos. O indicador continua abaixo dos 50 pontos, revelando insatisfação dos industriais com o lucro operacional das empresas, mas o avanço amenizou essa percepção negativa. O índice de facilidade de acesso ao crédito registrou 40,9 pontos. O indicador alcançou seu maior valor em 2025. Ainda assim, permanece bem abaixo dos 50 pontos, refletindo ainda grande dificuldade de acesso ao crédito. Azevedo faz notar que, como os índices estão abaixo dos 50 pontos, os resultados contábeis das empresas industriais são majoritariamente decepcionantes. Mas nem tudo está perdido. Todos os índices de expectativas subiram entre dezembro de 2025 e janeiro de 2026. O resultado mostra que os empresários esperam alta na procura por bens industriais, na compra de insumos e de matérias-primas nos próximos 6 meses, enquanto as contratações e exportações devem se manter estáveis. Mas Azevedo alerta. É um movimento comum para o período, no início do ano, aparecerem expectativas mais positivas, até porque existe uma expectativa de aumento da produção após o pequeno freio que se tem na atividade industrial no final de cada ano. A intenção de investimento, no entanto, caiu 0,2 ponto após 3 altas consecutivas. Com isso, o indicador abriu janeiro com 55,7 pontos, 2 pontos abaixo do patamar registrado no início de 2025. A última edição da sondagem industrial ouviu mais de 1.300 empresas de todos os portes entre os dias 5 e 14 de janeiro de 2026. Reportagem Álvaro Couto. O programa Minha Casa Minha Vida, MCMV, atingiu a marca de 2 milhões de moradias contratadas até o fim de 2025, um ano antes do previsto. Desde 2023, foram mais de 300 bilhões de reais investidos em habitação social, entre unidades subsidiadas e financiadas, com empreendimentos em todos os estados brasileiros. Com 870.528 moradias, a região Sudeste lidera em número de contratações, seguida pelo Nordeste, Sul, Centro-Oeste e Norte. Por região, os estados de São Paulo, Paraná, Goiás, Bahia e Pará concentram os maiores volumes. As contratações abrangem áreas urbanas e rurais e diferentes faixas de renda. Dados da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, FIPE, com base na Associação Brasileira de Incorporadoras, indicam que o setor imobiliário registrou crescimento recorde em 2025, impulsionado pelo volume de lançamentos vinculados ao Minha Casa Minha Vida. Da agência Rádio Gov em Brasília, Gilson Santa Fé.
O Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte lançou o Impulsiona MEI, uma trilha nacional gratuita de capacitação empreendedora e financeira para microempreendedores individuais. A formação conta com cerca de 20 videoaulas organizadas em módulos curtos. Os conteúdos abordam temas como organização financeira, precificação, controle de fluxo de caixa, posicionamento do negócio, relacionamento com clientes e inovação. O objetivo é apoiar o MEI na gestão cotidiana e na tomada de decisões. A iniciativa foi desenvolvida em parceria com a Cielo e está disponível no portal do empreendedor e no aplicativo MEI, com acesso pelo login gov.br. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. Choperia e restaurante Chapa Quente. Mais que um lugar para comer, um espaço para viver bons momentos. Na praça de alimentação do Friburgo Shopping, de segunda a segunda, o sabor ganha destaque. Petiscos preparados com carinho, pratos à la carte feitos na hora, comida quilo com qualidade e o chopp sempre gelado. Entrega em domicílio e atendimento para empresas. WhatsApp 229 9820 5534. Chapa Quente. Tradição, sabor e convivência à mesa. O governo do Brasil pretende fazer 3 novas infovias na região amazônica. A infraestrutura de rede de comunicação de alta capacidade visa levar internet a 40 municípios. Para conectar as localidades remotas, o Brasil recebeu 3.170 quilômetros de cabos de fibra ótica provenientes da China. O investimento é de 850 milhões de reais. A remessa de cabos pesa cerca de 5.000 toneladas e representa a maior operação logística realizada pelo Programa Norte Conectado, do Ministério das Comunicações, em parceria com a entidade administradora da faixa. O ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, explica como a operação vai acontecer. Os cabos de fibra ótica a partir de Belém passam por Macapá e Santarém e chegam a Manaus, de onde seguem para outras cidades do Amazonas e de outros estados da região norte. Trata-se de um grande e inovador trabalho de ampliação da infraestrutura de telecomunicações realizado por meio de plataformas que instalam as infovias sob as águas dos rios amazônicos. Dessa forma, preservamos a floresta amazônica e levamos de maneira sustentável inclusão digital a quem mais precisa. Este é considerado o maior projeto desse tipo no mundo. Por isso, já despertou o interesse de outros países, como Colômbia e Uganda. Somente no Amazonas, o programa prevê mais de 600 pontos públicos de acesso à internet em escolas, unidades de saúde, fóruns e em praças com Wi-Fi, garantindo que a conectividade chegue de fato à população. Produzidos com materiais inertes e atóxicos, os cabos são instalados de forma estável no leito dos rios, sem reagir com a água ou impactar os ecossistemas. Não há necessidade de grandes obras terrestres, o que evita o desmatamento de áreas sensíveis da floresta amazônica. A transferência dos cabos chineses para as embarcações nacionais levará 30 dias, e o início do lançamento da estrutura nos leitos dos rios deve acontecer no mês de maio. Reportagem Janaína Michalski. A fase de teste para a implementação da reforma tributária já começou e, além dessa novidade prevista para 2026, os contribuintes também terão mudanças em relação à tabela do imposto de renda. Quanto às alterações no sistema tributário brasileiro, entrou em vigor a instituição de uma alíquota simbólica de 1% sobre a circulação de bens e serviços. O objetivo dessa fase é testar o funcionamento do recolhimento simultâneo entre União, estados e municípios. Ainda em 2026, também será necessário adaptar os softwares de gestão e os sistemas de emissão de documentos fiscais. Além disso, a partir de julho deste ano, pessoas físicas consideradas contribuintes habituais do IBS e da CBS deverão se inscrever no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica.
O advogado especialista em direito tributário, Matheus Almeida, explica que as regras definitivas da reforma tributária ainda não estão sendo aplicadas efetivamente. Segundo ele, apesar de nesse primeiro momento não haver indícios de aumento da carga tributária, é importante ficar atento às próximas fases, quando serão debatidas novas regulamentações. O discurso oficial do governo é de neutralidade, de não ter um aumento efetivo da carga tributária, mas essa preocupação existe sim, porque ainda tem algumas coisas no escuro que vão depender de regulamentação, de consolidação das receitas dos estados, dos municípios. É de suma importância que os contribuintes acompanhem de perto, porque esse novo modelo muda a lógica do crédito, do débito, dos impostos, da compensação desses tributos. Além das alterações relacionadas à reforma tributária, também entram em vigor as mudanças na tabela do imposto de renda. As novas regras isentam integralmente quem recebe até R$ 5.000 mensais e prevêem redução gradual do imposto para rendas de até R$ 7.350. Para compensar a perda de arrecadação, o governo aumentará a tributação sobre o que considera altas rendas, a partir de R$ 600 mil anuais. O advogado tributarista Marco Antônio Ruzeni avalia que essa medida gera preocupação quanto aos impactos na arrecadação pública e ao risco de desequilíbrio fiscal no curto prazo. Porém, diante do proposto escalonamento da cobrança dos novos tributos, com início apenas em 2026 para os dividendos, parte dessa receita compensatória será adiada, o que pode gerar um desequilíbrio temporário. Portanto, a compensação tende a ser suficiente no médio prazo, mas no curto prazo pode ocorrer um pequeno desequilíbrio de arrecadação. A partir de 2027, a proposta é conceder isenção do imposto de renda pessoa física anual com base no ano calendário de 2026 para contribuintes com rendimentos tributáveis de até R$ 60 mil. Reportagem Marquesan Araújo. A bandeira tarifária no mês de fevereiro continuará verde. Com isso, não haverá cobrança de custos adicionais na fatura de energia do consumidor. A informação foi confirmada nesta sexta-feira pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Segundo a ANEEL, a manutenção da bandeira verde foi possível porque as chuvas foram mais favoráveis nos últimos 15 dias de janeiro em relação à primeira quinzena desse mês, havendo uma recuperação do nível dos reservatórios das usinas das regiões Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte. Dessa forma, não será necessário despachar as usinas termoelétricas mais caras. O mecanismo da bandeira tarifária foi criado em 2015 para indicar o custo real da energia. O sistema reflete o custo variável da produção de energia, considerando fatores como a disponibilidade de recursos hídricos, o avanço das fontes renováveis e o acionamento de fontes de geração. A ANEEL reforça a importância do uso responsável da energia elétrica, que evita desperdícios e contribui com a sustentabilidade do setor elétrico. Da agência Rádio Gov em Brasília, Luciano Seixas. Reúna os amigos e a família e vá ao Bona Pizza. O funcionamento é de segunda a segunda até às 10 da noite. Localizado na praça de alimentação do Friburgo Shopping, o Bona Pizza oferece pizzas doces e salgadas, lanches rápidos, sucos e refrigerantes. Bona Pizza do Shopping da Praça. Telefone com WhatsApp 2523 3025. 2523 3025. Já podem solicitar a instalação gratuita de uma antena parabólica digital moradores de 108 cidades localizadas nos estados da Bahia, Goiás, Rondônia, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. O benefício é garantido às famílias inscritas no CadÚnico via Programa Brasil Antenado, iniciativa da Anatel, junto com o Ministério das Comunicações, que busca promover a inclusão social ao levar a TV aberta para localidades com baixo ou nenhum sinal de TV. O ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, explica que a política pública dá acesso à TV digital com mais de 100 canais de cultura, entretenimento e informação.
que ainda não têm acesso à TV, por incrível que pareça, e aí a gente entende que isso é importante política pública, que o Ministério da Comunicações está cumprindo esse papel com essa distribuição desses kits. Essas famílias precisam estar inseridas no CAD único, tá? Para que possa ter acesso a essa distribuição e que precisa ser conectada, precisa estar interligada com a central de atendimento para que possa disparar o início da entrega desse kit de antena. Cerca de 220 mil famílias estão aptas a receber a antena. O agendamento pode ser feito até o dia 13 de junho de 2026 pelo site brasilantenado.org.br ou pelo telefone 0800 729 2404, também disponível via WhatsApp. Todo o processo é gratuito. O único pré-requisito é possuir um aparelho de televisão que pode ser do modelo antigo. Para conferir a lista completa dos municípios, acesse o site brasilantenado.org.br. Reportagem Janaína Michalski. Divulgado nesta quinta-feira pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV, o Índice de Confiança do Comércio, o ICOM, do FGV-IBRE, subiu 3 pontos em janeiro, alcançando 91,3 pontos, registrando alta em 4 dos 5 últimos meses. Dezembro não apresentou variação. Em médias móveis trimestrais, o avanço foi de 1,5 ponto para 89,3 pontos. A pesquisa mostrou que houve alta da confiança em 5 dos 3 principais segmentos do setor analisados, influenciada principalmente pelas expectativas para os próximos 3 meses. Em sua quinta alta consecutiva, o índice de expectativas, IECOM, subiu 4,6 pontos, atingindo o patamar de 93,7. Contudo, dentre os quesitos que compõem o índice, enquanto o resultado do indicador que mede as perspectivas de vendas nos próximos 3 meses mostrou aumento de 9,3 pontos para 97,9 pontos, maior nível desde fevereiro de 2020, quando foi de 107,5 pontos, o que avalia as expectativas sobre a tendência dos negócios nos próximos 6 meses recuou em 0,3 ponto para 89,6. Já o índice de situação atual, o ISA-COM, mostrou avanço de 1,3 ponto em janeiro para 89,5 pontos. O indicador que mede a avaliação sobre a situação atual dos negócios atingiu 89,1 pontos, ao subir 1,6, enquanto o que avalia o volume da demanda atual avançou 0,9 ponto para 90,2 pontos. Segundo a economista do FGV-IBRE, Geórgia Veloso, a confiança do comércio subiu em janeiro, apoiada principalmente nas expectativas puxadas pelo avanço expressivo das projeções de vendas para os próximos meses, o que mostra otimismo para o início do ano. A economista explicou que os empresários se mostram otimistas diante de um mercado de trabalho que segue sustentando a renda, a despeito de um início de ano sem expectativas de um afrouxamento monetário a curto prazo e que repete o cenário enfrentado pelo varejo em 2025, morno, marcado por taxas de juros elevadas e alto endividamento das famílias. Com informações do FGV-IBRE, reportagem Henrique Fregonassi. A taxa de desemprego no Brasil caiu para 5,1% no trimestre encerrado em dezembro de 2025, o menor nível desde o início da série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD Contínua, em 2012. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o país terminou o ano com cerca de 5,5 milhões de pessoas desocupadas e alcançou um recorde de 103 milhões de trabalhadores ocupados. No resultado anual, a taxa média de desemprego também atingiu o menor patamar da série, 5,6% em 2025, abaixo dos 6,6% de 2024. O número médio de brasileiros sem trabalho recuou em cerca de 1 milhão, passando de 7 milhões e 200 mil para 6 milhões e 200 mil. O IBGE aponta que a queda foi sustentada pela expansão da ocupação, principalmente no setor de serviços, sem aumento do desalento e com redução da subutilização da força de trabalho para 14,5%, também a menor marca histórica. A pesquisa mostra ainda crescimento do rendimento. O salário médio real habitual subiu para R$ 3.560 em 2025, alta de 5,7% em relação ao ano anterior, e a massa de rendimentos chegou ao recorde de mais de 361 bilhões de reais.
O emprego com carteira no setor privado atingiu quase 39 milhões, recorde desde 2012, e a informalidade caiu para 38,1%. Os números seguem a tendência do novo CAGED, que registrou saldo positivo de 1.270.000 empregos formais em 2025. Da agência Rádio Gol em Brasília, Claudimário Carvalho. Você sabia que a internet aumentou o alcance das emissoras de rádio? Além de poder ouvir nossa rádio em sua casa, trabalho e no carro, através de seu smartphone, você pode nos ouvir também em qualquer cidade, estado ou país. Basta baixar e instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com.